empreendimentos e imóveis, arquitetura e construção, pessoas e histórias. Skyline, o podcast do mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Skyline. Eu sou a Cris Krum e hoje eu estou aqui com o meu amigo, o arquiteto Zé Barbosa, sócio, diretor, fundador do Linea Studio Arquiteturas aqui de Santa Maria. E ele vai compartilhar conosco aí essa história, essa trajetória incrível, né, longa já do Linea e nos contar o que tá me chamando de velho já? Mais ou menos, nós estamos. E aí nós vamos conversando aí sobre o mercado, trocar umas figurinhas. Em primeiro lugar, Zé, muito obrigada por ter vindo. Se tu quiser te apresentar formalmente o teu nome para aqueles que não conhecem. Para mim é um prazer conversar contigo. A gente conversa muito, né? Ao longo da vida profissional a gente conversou muito. E eu sou então sócio fundador do Linea Studio Arquiteturas. O Linea Studio tem 21 anos de história. Começamos aqui em Santa Maria, depois a gente abriu um escritório em Porto Alegre, Passo Fundo, agora estamos já com uma arquiteta em Campinas, né? Então ensaiando a abertura de um escritório no Sudeste. E ao longo dessa trajetória a gente atuamos e ainda seguimos, né, na atuação em diversas escalas da arquitetura, procurando ter o produto mais completo possível, de qualidade, para atender, né, nossos clientes. Antes a gente estava conversando aqui, né, eu sempre tenho muito a referência do Linea com o residencial, porque, né, desde o nosso relacionamento, desde a época Illumine aí, em que o Linea era um dos nossos principais parceiros aí. Mas hoje o Linea ele está atuando em diversas áreas, né? Tu disse que tanto residencial, comercial, interiores, praticamente no mesmo... A história do Linea, ela começou, na realidade, eu acho que no que acabou projetando o Linea para o mercado inicialmente, foram alguns projetos comerciais que a gente fez, que tiveram muita aceitação, bem frequentados, muito fluxo de pessoas, e aquilo começou as pessoas começaram a relacionar aquela arquitetura, que já era uma arquitetura contemporânea, diferente, aquela coisa que eu tomava como elogio, não necessariamente elogio, mas parece que não está em Santa Maria, parece que está num centro maior, enfim. Então a gente começou a criar essa identificação com o público e também, simultaneamente, ali começamos a trabalhar com residências, e as residências da mesma forma traziam uma linguagem para a época, muito inovadora, mas ao mesmo tempo atemporal. Um exemplo disso é a casa que eu moro, que é uma coincidência gigantesca, assim. Eu moro na primeira casa que eu projetei na minha vida profissional. Era para um amigo que ao longo... Era para mim, não era para mim, não. E ao longo uma casa pequena, depois eu acabei ampliando ela, mas ela foi concebida como uma casa, não tinha 200 metros, era um dormitório só, era um grande loft, era realmente uma coisa bem diferente. E ainda é pouco usual, né, alguém fazer uma casa assim num condomínio. Mas durante a obra, ele acabou se mudando para Santa Catarina e colocou a casa à venda em obras. E daí acabei comprando, concluindo a casa, mas é uma casa que o projeto tem 21 anos, e seguido as pessoas vão, olham assim, cara, essa casa parece que foi projetada ontem, né? Então, a gente começou a se destacar também por isso, trazer essa linguagem inovadora, mas é uma inovação que não é efêmera, é uma busca constante que a gente tem de não trabalhar com tendências. A pergunta talvez que o arquiteto mais responde na vida aí, quais são as tendências para, sei lá, 2025 agora. E a gente não gosta muito, nunca gostou desse termo, tendência, e dessa questão muito efêmera da tendência. E a preocupação sempre foi produzir algo atual e atemporal ao mesmo tempo. Aí a tendência corre o risco de ficar datada, então da gente olhar que essa casa foi feita no segundo semestre de 2015, por exemplo, não é uma coisa boa para a arquitetura. E ao longo da trajetória a gente aprendeu também que uma das formas de tu ser atemporal, e talvez a mais efetiva, falando de arquitetura residencial, é tu trazer para a arquitetura a identidade do cliente.
Isso não quer dizer uma arquitetura totalmente camaleão, que tu vai... Não, mas é a história de vida, as coisas que falam por coração para aquela pessoa. Enfim, isso pode ser uma casa mais iluminada, menos iluminada, espaços mais amplos ou menos amplos. Todo mundo tem as suas referências visuais e espaciais, né? Então a gente cresceu muito junto da questão da arquitetura comercial e arquitetura residencial. Interiores, lógico, a arquitetura comercial já é muito, já tem uma ligação também grande com interiores. Eu fiz uma pós, no ano seguinte que eu me formei em arquitetura comercial. Eu brinco que eu sou arquiteto comercial por formação e arquiteto residencial por vocação, assim, porque quando era criança eu desenhava planta de casa. Quando meus pais construíram a casa, foi um momento que eu tive contato com a arquitetura em si. O Arzeno fez a casa deles, eu até brinco, só posso ter feito arquitetura por causa do Arzeno, né? Porque era o arquiteto que eu conhecia, era amigo da família. E aquilo me despertou assim, interesse, desenhava, mas sempre pensando em casas. E realmente me formei pensando nisso, mas começaram a surgir oportunidades de arquitetura comercial. Na pós de comercial, você trabalha muito luminotécnica, design de mobiliário, trabalha muito interiores junto, então também me capacitou para trabalhar com interiores. E gradativamente a gente começou a fazer casas com projeto de interiores também. E um pouco mais adiante, né, com a entrada da Verônica na equipe e tal, a gente começa a fazer paisagismo e o que a gente apelidou de design total, que é um termo até que eu peguei lá da arquitetura comercial, do design total na arquitetura comercial, e coloquei, vamos batizar design total quando a gente tem a oportunidade, né, de trabalhar projeto arquitetônico, projeto de interiores e projeto paisagístico pro mesmo cliente. E além disso tudo, a gestão, né, Zé, que eu acho que isso é uma coisa que vocês conduzem muito bem a obra, né? Eu sempre lembro muito da Lísia nesses momentos, né? Não só a obra, como o próprio né? negócio e a gente tem uma forma de gestão, um sistema de gestão do escritório que, pelo menos no interior do estado, foi de certa forma inovador, né? E também faz parte da minha formação. Depois da pós em arquitetura comercial, eu fiz um MBA em gestão empresarial na FGV, isso foi 2005, acho, 2006, não me lembro. Depois fiz um segundo MBA daí lá em Porto Alegre, também na FGV, mais voltado à gestão de escritórios de arquitetura. Mas a gestão de obras, como tu falou, todo esse conhecimento contribui muito para a gestão do negócio em si, da nossa empresa, contribui para entender muito melhor o cliente de arquitetura comercial. Então, porque a arquitetura comercial não é arquitetura pela arquitetura, ela tem toda uma mecânica, tem objetivos, tem uma forma de se pensar, raciocinar, bem ligado à questão comercial. Então, isso dá bastante embasamento para trabalhar e usar a arquitetura como uma ferramenta mais eficaz, mais eficiente possível, né, para dar resultado. E a gestão de obras é uma coisa que a gente sempre fez, né? Desde o início, eu fazia no início, hoje é a Lisa já faz mais de 10 anos, isso, mais de 12 anos talvez. Ela se especializou nisso, ela fez pós-graduação em gestão de obras, fez outra pós-graduação em patologias, que também estou entendendo as manifestações patológicas das obras, das edificações, te ajuda muito na execução, a saber como executar, o que executar para não se transformar em problema lá adiante. Então ela se dedicou bastante a isso. E ela, ao mesmo tempo, é a coordenadora de arquitetura comercial do escritório. E a última pós que ela fez foi em comercial também. Então a gente trabalha junto. Tu perguntaste, associava muito, né, a projetos de casas e tal. Hoje a gente tem, na média, assim, das 3 empresas, que é Santa Maria, Porto Alegre e Passo Fundo, a gente tem um certo equilíbrio no peso, no volume de trabalho entre a arquitetura residencial, arquitetônico, entre interiores, que daí tem interiores das casas, mas também tem interiores de apartamentos ou até algumas reformas de interiores, e a arquitetura comercial. A gente cresce muito, Porto Alegre esse ano aumentou muito o nosso mercado de comercial. A gente teve oportunidade nos anos passados ali de fazer 2 restaurantes bem conhecidos, bem bacanas, em Porto Alegre, que acaba
também gerando outras As oportunidades. mostras também, né? Eu acho que... As mostras também. Isso. Mas as mostras não são tanto de arquitetura comercial, né? Sim, mas foi o que... Essa ida, a primeira ida para fora de Santa Maria foi Porto Alegre. E tu acha que isso se deu pelos clientes daqui que iam para lá porque adquiriam imóveis lá e vocês começaram a entrar no mercado? Ou foi algo que vocês, não, vamos lá, vamos começar a ir nas mostras, vamos começar a se mostrar para o mercado? É um conjunto de fatores, assim. Que eu fiz minha formação em Porto Alegre, embora eu seja natural de Santa Maria. Eu morei lá por 5 anos, tenho um carinho gigante pela cidade, uma cidade que eu gosto muito, me sinto muito bem. Mas quando eu decidi começar a vida profissional e abrir um escritório, eu decidi abrir em Santa Maria, que era onde eu já tinha algumas oportunidades de projeto, eu tinha uma rede de relacionamento conquistada ao longo de uma vida, família daqui, enfim. Então eu entendia que era mais rápido começar um negócio, escalar esse negócio e ter oportunidades bacanas de projeto voltando para Santa Maria, ao mesmo tempo retribuir para a cidade, para minha cidade natal, trazer uma arquitetura mais inovadora, mais atual, então chama de contemporânea, mas contemporânea é qualquer coisa que tu faça no tempo atual, mas enfim, qualificar e por tabela, qualificar a questão urbana também, mas sempre tinha aquela coisa, cara, um dia quero ter um escritório aqui também. Porque não tem como a gente negar, é o nosso maior centro no estado, é uma cidade que tem oportunidades interessantes, tem até para morar, para ver, gastronômicas, culturais, enfim, então tinha vontade de no futuro também levar esse negócio para Porto Alegre. E chegou um momento, Cris, eu não sei qual era a estatística de quando a gente resolveu abrir o escritório em Porto Alegre, mas sempre foi um sonho desde 2003, quando o Linea começou. Nós abrimos o escritório de Porto Alegre, se eu não me engano, 2015. 15 ou 16, agora não me recordo, acho que foi 15. E não sei qual era a estatística, mas hoje nós temos projetos do Linea Studio. Foram feitos projetos para mais de 70 cidades. Tá? Dessas 70, são mais de 50 no Rio Grande do Sul e mais de 20 fora do Rio Grande do Sul. Legal. Tá? Dos mais variados. Tem casa, tem loja, tem farmácia, tem interiores, tem de tudo que é tipo prédios, vários prédios fora. Talvez a gente tenha projetado mais prédios para fora do que para Santa Maria, é possível. E a maior parte dos projetos executados é muito bacana. Fora do estado, a gente tem bastante coisa de Santa Catarina, a gente tem mais projetos no litoral de Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul, uma curiosidade, né? A gente tem bastante coisa sudeste. A gente, há uns anos, já atende Sicredi, e o Sicredi ele tem essa expansão em Minas Gerais, então a gente já fez vários projetos em Minas Gerais. A Lísia, que costuma ir, levantamento, visita a obra, a gente faz o acompanhamento dessas obras também. Ela já está conhecendo bem Minas, está bem familiarizada. São Paulo, né? Então, uma coisa São Paulo, Curitiba, grande Curitiba ali, também tem. Então é muito bacana. Mas isso, a estatística talvez não fosse essa, talvez fosse em 2015, 20, 30 cidades. Mas a gente estava numa posição geográfica privilegiada para atender o estado, mas ao mesmo tempo a gente tinha clientes em Porto Alegre, região de Porto Alegre, assim como tinha muito cliente na região de Passo Fundo, e o movimento de Passo Fundo foi depois de Porto Alegre, a gente logo abriu Passo Fundo, né? Meio na sequência. Então, agora eu me lembrando, foi 15 a gente se mudou para o Cerrito, 16 a gente abriu Porto Alegre, e 20 a gente abriu Passo Fundo, bem no ano da pandemia, né? Sem saber, a gente abriu em janeiro. E hoje vocês tem quantas pessoas em Porto Alegre e Passo Fundo? 2 em Porto Alegre, 3 em Passo Fundo e 11 aqui.
E aí aqui que vocês fazem, por exemplo, a parte de, com o Ronald ali, né, de fazer toda a parte de renders e tal, vocês concentram algumas coisas aqui e lá fica mais pessoal de tudo. Os negócios, eles funcionam, a gente tem essa presença geográfica, era importante, estar em Porto Alegre porque a gente tinha essa ambição de atingir Brasil, tá? Então, estando em Porto Alegre e sendo reconhecido como escritório de Porto Alegre, torna isso mais fácil, a proximidade. Claro, vamos excluir esse ano, que é uma exceção, a proximidade do aeroporto. E a oportunidade de voos também é importante, né? Então, para nós era fundamental estar em Porto Alegre. E depois Passo Fundo foi com o crescimento de clientes na região, que nos fez abrir o escritório lá e a gente formou um triângulo equilátero de 300 quilômetros ali, né? Que nos ajuda a assistir, né, os clientes nas mais variadas regiões do estado. Mas o escritório hoje ele funciona como, o Linea Studio funciona como 7 pequenos escritórios boutique. Tá? Então, o Linea Inc., que trabalha com incorporação, tá? Então faz projetos de prédios. Também, quando tem projetos arquitetônicos comerciais, cai para o Linea Inc., porque o Linea House, que é outro setor, ele trabalha exclusivamente com um arquitetônico residencial. Então, prédio ou edificações comerciais, casas, depois a gente tem interiores, comercial, paisagismo, gestão de obras, gestão e administração de obras e o 3D que tu me perguntou, do Ronald, que é o Linea Lab. O Linea Lab trabalha única e exclusivamente, faz imagens para o Linea Studio. Tá? Chegou um momento que a gente teve uma demanda de incorporadores que queriam que o Linea Studio fizesse imagens, mas de projetos que não eram nossos. E a gente achou que isso atrapalharia o fluxo de trabalho, e, enfim. E daí a gente criou outra empresa, que é a Aventuro. E a Aventuro trabalha com imagens audiovisuais, naming, branding, design gráfico, enfim, para o mercado imobiliário, mas daí para terceiros, para outros colegas arquitetos ou para incorporadoras que não fizeram o projeto conosco. Mas não tem como a gente ter, porque assim, por que é separado em 7? Porque a gente, desde o início, faz parte da cultura a gente buscar ser o melhor. Então, ter a melhor arquitetura residencial, ter a melhor arquitetura comercial. Então, a gente nasceu com essa, que a gente quer ser o melhor, tá? A gente fala, o que é melhor, né? É muito difícil mensurar isso, né? Eu prefiro mais o conceito do Ronald, assim, não, a nossa média é muito alta, então tá, a gente quer ter a média mais alta. Vocês querem se orgulhar do que vocês estão fazendo, vocês estão olhando, tipo, é isso aqui que a gente E quando a gente começa uma escala estadual, nacional, pô, já não tem essa de melhor, até porque nem tem como estabelecer isso. Mas a gente mudou esse conceito de queremos ser a referência no estado em todas essas áreas de arquitetura. Mas aí quando tu coloca todas essas caras, mas como assim? Como é que tu quer ser a referência, ou almeja ser o melhor se tu faz tudo de tudo? Então, historicamente, há uns 14, 15 anos, mais para o início do que para hoje do escritório, se a gente vai pegar cronologicamente, a gente dividiu. Então, quem trabalha com residencial, só trabalha com residencial. Quem trabalha com incorporação, trabalha só com incorporação. Trabalha em interiores, trabalha só com interiores. Então, isso faz com que a equipe fique focada, se especialize em determinada área, busque esse conhecimento. Frequente, seja congresso, cursos, enfim, relacionados à área, porque antes, o que era? Cara, tava um projeto, tipo assim, quem que tá mais tranquilo para... E, claro que por um tempo, com uma escala e com uma equipe de um tamanho, nós éramos 3, 4 arquitetos na época, tu consegue levar, mas depois chega uma hora que fica impossível. Então, a gente começou com essa divisão internamente. Com 11 anos, o escritório comunicou, quando a gente fez o rebrand ali, foi 11, 12 anos, acho que foi 11, foi antes de se mudar para o Cerrito. A gente fez o rebrand, a gente começou a comunicar isso para o público, criando o nome dos setores. Mas não tem como, hoje, na escala que a gente tem, nós termos representantes ou pessoas ativas dos 7 setores em Porto Alegre e em Passo Fundo. E nem faz muito sentido, porque a gente tem um metro quadrado mais caro, tem, enfim, e aqui a gente tem
dos sócios mais antigos, a maioria está aqui, a Luara, que é a segunda pessoa mais antiga, segundo a arquiteta mais antiga no Linea, depois de mim, né? A Lu tem 20 anos de Linea. Começou como estagiária no terceiro semestre. Hoje ela é coordenadora do escritório de Porto Alegre. Né? E depois é o Ronald tem quase esses mesmos 20 anos, depois a Liz, que... Não, hoje tu para olhar, a equipe de vocês é uma equipe que faz tempo que está junto, né? E são os mesmos, acho que o que vai entrando, o pessoal, os novos são mais... A gente tem 3 gerações, assim, tem a geração mais antiga ali, mais sênior, né, que vai pegar eu, a Lu, o Ronald, depois a Liz e a Vero, né, então esses 5 são uma base um pouquinho mais antiga. Depois a gente tem sócios mais ou menos mais do meio da história do Linea, a Isa, por exemplo, que está com a Lu lá em Porto Alegre. Daí nós temos os sócios também que entraram para desenvolver as novas sedes, o Maurício, a Gabi, agora o Pablo, enfim. Tem outros sócios, a Thaisa. Na realidade, nós somos todos sócios. E o objetivo disso, e isso faz parte da fórmula que a gente criou, são alguns objetivos. Um é exatamente ter essa relação longeva, tá? Porque tu consegue ganhar mais qualidade, proporcionar mais segurança para o cliente e também para o próprio negócio. A gente consegue criar uma sinergia, entende, que funciona muito bem, assim, tu já sabe muitas vezes o que o outro está pensando e um ajuda o outro, um complementa o outro e a gente sempre buscou isso, ser muito complementar, né? Tanto no perfil do estilo, do jeito, como nas habilidades como arquiteto. Né? Né? Para o front, o outro fica mais quieto. Cada um tem as suas habilidades claro, e tem o seu momento de proporcionar o melhor para a experiência, né, de quem nos contrata. Então, a gente atua em conjunto. Né? Então, não tem, por exemplo, um representante do Linea Eco em Porto Alegre, nem em Passo Fundo. Isso se concentra em Santa Maria. Das imagens que tu perguntaste, concentra Santa Maria e Passo Fundo. O Maurício trabalha muito com imagens. Então, a gente tem uma equipe mais numerosa aqui, mas também tem o Maurício lá em Passo Fundo, que acaba atendendo bastante imagens para Porto Alegre, mas tu vai... O importante, assim, é as pessoas terem qualificação, habilidade, gostarem do que elas estão fazendo, porque o resultado vai ficar melhor, né? Sim, e agora, onde que elas estão geograficamente não é tão relevante. Claro. E eu, por exemplo, trabalho muito em Meet, em reuniões digitais de manhã. Eu concentro praticamente todas as reuniões digitais de manhã, daí com clientes ou com as outras sedes do Linea e mais presencial à tarde. Isso é uma busca mais para organizar o dia a dia, a vida, a rotina. Às vezes, claro, tem sessões para isso. Mas a gente está sempre se comunicando, sempre trabalhando junto em projetos. Mas o legal é que tem alguém em Porto Alegre para atender a Grande Porto Alegre, litoral para atender outras cidades quando precisam de deslocamento interestadual, enfim. Tem equipe em Passo Fundo que a gente tem também muito cliente na região, é uma região muito boa, né? Muito desenvolvida. E mais próximo agora, o projeto ele é desenvolvido entre todos ali. E hoje, Zé, o que tem assim de mais recente de projetos que vocês estão... Porque tem os projetos que ficam mais escondidinhos, digamos assim, porque às vezes é o residencial, é o interiores, né? Mas aqui já tem os outros que aparecem mais, né? Que foi isso que tu disse até, a gente fez tais e tais restaurantes e o pessoal já nos busca por causa daquele restaurante. Então, se tu puder pontuar algumas coisas que estão por vir, coisas que foram entregues há pouco, né? Até para o pessoal ir nos locais, tipo, tá aqui é o traço do Linea. Do Linea. Né? É legal essa identificação do traço, né? Quando diz, isso aqui eu acho que é... E normalmente é certo, né? É bacana. Pois é, na arquitetura comercial, por isso que eu falei, comecei com algumas oportunidades de comercial que deram um salto, inclusive para o residencial. Mas às vezes tu faz Claro, a residência até pode ter mais pessoas passando à frente, mas num condomínio já restringe de quantas pessoas passam na frente e veem aquele projeto daquela casa. E a maior parte das casas são em condomínio. Então, tu já restringe um pouco essa visualização. E quando trabalha em interiores, às vezes não passa 100 pessoas naquele ambiente numa vida. Né?
quando faz um restaurante ou que a gente teve a oportunidade de fazer bar, casas noturnas, às vezes passa quase 1.000 pessoas num dia, numa noite. Então tu consegue mostrar o teu trabalho para muito mais pessoas. Né? E a mostra ajuda um pouco nisso, né? A gente fez, acho que foram 4 casas e companhia aqui em Santa Maria, que foi 2003, 2004, 2005 não teve, 6 e depois lá adiante teve de novo. A gente fez 5 ou 6 casa-cor, em Porto Alegre, quase todos os anos depois que a gente foi abrir o escritório lá. Daí tu tem a oportunidade para mostrar esse trabalho a mais pessoas. E hoje, claro, mídia digital, Instagram, mas é diferente. Tu vê um projeto ali, que às vezes pode ser uma imagem super produzida, pode ser até manipulada, pode ser um melhor ângulo e tal. Agora, tu viver o local, todos os sentidos estarem ali presentes, né? E a sensação de escala e a surpresa que em todo o percurso, né? Tipo, vou entrar numa casa. A arquitetura tem que trabalhar muito essa questão de surpresa, né? Tu tem que ser surpreendido de alguma maneira. Senão tu acha, ok, normal, né? Sim. Então, esse percurso, né? De quando tu tá entrando na casa, quando tu abre a porta, os pontos focais, coisas que assim, faz desde a faculdade, né? Mais de 20 anos, cara, ponto focal, hierarquia, tu entender essas visuais. Então, entrei na casa, abri a porta, o que eu enxergo? Daí depois eu vou virar quando eu virar para aquele lado, o que eu vou enxergar? Então, toda a relação interior-exterior, então tudo isso tu acaba antevendo e proporcionando essas experiências, né? Então o comercial acaba sendo acessível para essas experiências, enquanto o residencial não é, né? O que tem, né? Foi um ano muito produtivo. Se a gente vai fazer uma análise assim, mais fria de gestão, assim, a região de Passo Fundo sofreu muito ano passado. Foi um ano de pessimismo na região, então a cidade ficou um pouco adormecida em lançamentos imobiliários. A gente tinha um projeto de um prédio que era uma unidade por andar, com ticket altíssimo, assim, e mais de 30 andares, que quando, ali no final de 22, começou a entrar um pessimismo na região, parou, vamos rever o produto. E esse produto está sendo lançado no mês que vem, também com mais de 30 pavimentos. É legal, assim, tipo, o cara fazer um prédio de mais de 30 pavimentos, 33 pavimentos em prédio. É uma coisa bacana, né? Eu me empolgo muito com as oportunidades e fazer coisas diferentes. Então, esse é um empreendimento de alto padrão de verdade. A gente conversa muito sobre isso, né? Que hoje, cara, parece que tudo virou alto padrão, né? Daí tem o alto padrão, altíssimo padrão, sei lá, ultra mega padrão, luxo, alto luxo, enfim. Cara, é difícil tu trabalhar termos do jeito que a coisa anda. O que eu vou dizer? Alto padrão de fato, entende? Então, por tudo que oferece, é uma incorporadora dos mais altos padrões assim, da região. Bacana, mas com produto totalmente revisto. A gente tinha um apartamento por andar, agora tem 2 por andar. Tinha uma metragem de 300 e poucos metros a unidade, imagina. E hoje a gente tem um mix, tá? Também como é um prédio alto, tem muitas unidades, para a gente não ter um estoque muito grande do mesmo produto. Então, os 10 primeiros andares são 125 metros quadrados cada apartamento. Então, 20 apartamentos, 125. Depois a gente tem 17 andares, que num lado é 140, no outro lado 160 metros. E aí daí uma ginástica para tu criar um prédio que o apartamento mais alto é maior que o mais baixo. E é muito bacana, a gente criou uma solução, isso trabalha mais na fachada de fundos, na da frente não percebe isso, muito, muito difícil perceber. Mas é uma solução interessante. Depois a gente tem os 2 últimos andares, são de área comum, uma vista 360 graus de toda a cidade. A piscina lá no terraço, tem salão de festas no terraço, no penúltimo andar tem academia e tal. E ainda tem todo o quarto pavimento com área de lazer. Então, a gente entrou bem no mercado de incorporação lá. A gente atende 2 incorporadoras muito bacanas. A outra incorporadora que a gente atende acabou de lançar projeto de condomínio, de casa. E nós somos responsáveis por todo o projeto arquitetônico das edificações, interiores e, provavelmente, paisagismo no entorno das áreas edificadas.
Então, Passo Fundo são as novidades, são lançamentos imobiliários mesmo. A gente também faz casa lá, faz interiores, mas maior escala assim é o que está acontecendo. Aqui, falando em lançamento imobiliário, o Almaia acabou de ser lançado, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar interiores condominiais. E não querendo me passar muito em elogios, assim, cara, mas é muito bom trabalhar com a Vortic ali. A gente tem uma forma de entender a arquitetura, de ver a arquitetura, de querer fazer uma boa arquitetura, nós projetando, a Vortic executando, enfim. E é sempre prazeroso, é desafiador também, né, de alcançar esse nível. Então, um trabalho bacana. A gente tem, ao longo do ano aqui também, muitas casas, arquitetura comercial. Também há pouco a gente teve a carniceria, né, inaugurada. Teve a Santino em Camobi aqui, então tem outras coisas ainda por acontecer nos próximos meses. Porto Alegre também teve bastante coisa comercial, bastante arquitetura comercial. O ano de Porto Alegre foi muito bacana, assim. Tem casa na Serra também, que o escritório de Porto Alegre atende. Hoje esse portfólio tá bacana, de vocês assim, todo muito no Insta, se o pessoal quer acompanhar. A gente não consegue divulgar, nem fotografar, nem todo... Assim, a gente conseguiu melhorar, qualificar muito a nossa presença no Instagram esse ano. Tá? A gente voltou a produzir internamente e com um olhar arquitetônico. Então, hoje a Clá, que é arquiteta, porque a Vero é responsável pela coordenação do marketing. A formação da Vero ela é uma formação multi, né? A Vero é engenheiro agrônoma, é relações públicas, ela tem uma pós em paisagismo, tem mestrado em extensão rural, tem uma pós-graduação em gestão do agronegócio, enfim. Mas ela trabalha com paisagismo, trabalha com marketing também no escritório. E a gente agregou, então, a Clá, a equipe que trabalha com interiores, mas também trabalha com marketing. A gente conseguiu aumentar um pouco a presença, mas é muita coisa, né? Bastante produção. E quando me perguntam, tá, mas o que tu faz? Todos esses projetos que eu estou dizendo, eu participo. Preciso de todos os projetos, não importa. Se é o prédio de 33 andares, se é a agência do Sicredi em Minas, se é uma reforma de um lavabo. Eu participo de alguma forma de todos os projetos. E não vou deixar de participar nunca. Tipo, para mim é o... Depois da música, é isso que tu mais gosta? Não, até nem consigo dizer, talvez tanto quanto a música. Sério? Mas hoje eu faço muito mais isso do que, não, claro, do que tocar, enfim. Tá tipo. Mas se eu vou monitorar, por exemplo, batimento cardíaco, né, quando eu tô criando, cara, 50, 60, assim, ó, posso ficar 4 horas sentado na frente do computador ou com um papel desenhando, criando, tô zen, assim. Tem momentos de tensão, eu estou numa reunião, ou agora provavelmente, ou quando tu vai apresentar uma proposta, são momentos mais tensos do dia, mais desgastantes, agora a criação é uma paz para mim, assim. Infelizmente não dá para fazer só isso o dia inteiro, mas eu faria fácil. Então nunca vou deixar de fazer, porque me dá muito prazer, eu tenho muita experiência em fazer também, então, mas todos os projetos são um trabalho de, olha, no mínimo 3, 4 arquitetos no escritório, não tem, é sempre equipe, sempre complementar, sempre trabalhando junto e funciona muito bem. E é isso, eu acho que o mercado sente, né, Zé, esse comprometimento de vocês com o cliente, né, com aquele cliente, com a entrega, e até puxando porque a gente estava conversando antes, né, que a gente ia trazer o nosso tema aqui sobre, né, o tema dentro do mercado imobiliário sobre casas, né? Constrói uma casa do zero ou compra uma casa pronta. Depois que tu vê todo o teu discurso aqui explicando o que é um projeto de arquitetura para aquela pessoa, é impossível tu comprar a casa pronta, tu abre mão da chance de personalizar
um item extremamente importante da tua vida, né? Porque hoje tu personaliza absolutamente tudo, tá? É relógio que tu troca a tela, troca a pulseira, carro. Eu cresci com 4 marcas de carro e meia dúzia de carros de cada marca, cores limitadas. Hoje é difícil achar um carro igual ao outro. Enfim, então tu personaliza tudo na vida, né? E a casa, tu não vai personalizar, que é dos maiores investimentos que tu vai fazer. E por que personalizar? Cara, as pessoas têm estilo de vida completamente distinto, né? As famílias, então, se cada pessoa tem estilo de vida, coisas que gosta de fazer, aquilo que eu falei de referências espaciais, o que é grande, o que é pequeno, referências visuais, o que é bonito, o que é feio, vamos tirar o bonito e o feio, o que é agradável, o que não é agradável aos olhos, ou o ambiente que faz te sentir bem ou não. Cada pessoa tem uma percepção. Quando essa pessoa se torna uma família, dentro da família já tem diferentes percepções. E aquele conjunto de percepções de cada família vai ser diferente. Tem pessoas que gostam de receber muito em casa, tem os que gostam muito de receber e cozinha, tem os que gostam muito de receber e não cozinha, tem os que fazem churrasco, não fazem churrasco, os que trabalham em casa, os que não trabalham em casa, os que trabalham em casa recebem estranhos, os que trabalham em casa não recebem estranhos, os que têm horários diferentes, os que só recebem família. É muito, muito distinto. Os que gostam de fazer exercício em casa, os que não gostam de ir para academia, os que querem criar os filhos mais independentes, então o quarto é o mundo do filho, então os amigos, o estudo, tudo é no quarto, esse quarto tende a ser maior. Aquela família que não, quero que meus filhos fiquem na sala comigo, no pátio, junto com a família, que os amigos fiquem aqui, tendência ao quarto ser menor, então o tamanho do quarto influenciando no dia a dia, na forma de criar os filhos. Sim. Né? Se a gente levar em consideração que a grana, investimento é um recurso finito, e ele tem uma relação com a área construída, a gente vai construir, vai otimizar essa área. Né? Então, uma casa feita para aquela família, sob medida, tá? Então, um termo que você usa às vezes, tailor-made architecture. Tipo, como um alfaiate, entende? Faz muito mais sentido, tá? Diante do tamanho do investimento e das consequências, porque essa casa ou o apartamento vai comprar, pronto, mas tu pode personalizar ele. Agora a casa tu pode construir ela do zero, tá? E ela vai ser o cenário para tudo que vai acontecer na tua vida. Então, eu acho muito difícil, não é impossível, tá? Mas é difícil e pouco provável que tu encontre uma casa que vista perfeitamente a família. Tá? E quando não veste, é reforma. Tá? E aí aquele valor por metro, não é mais aquele valor por metro que o pessoal, né? Isso que a gente estava dizendo, como é difícil explicar que não é algo que tu deve medir por valor por metro, né? Uma casa, assim, a gente tem... As pessoas têm tendência de achar que a reforma sai mais barato, e cara, tá pronto, eu só vou trocar isso, trocar aquilo, eu vou trocar parte, tá? Isso depende, às vezes pode ser que sim, às vezes que não, depende muito quanto tu vai mexer. Mas o fato que qualquer coisa que tu vai mexer, vou trocar o piso, o ter o piso que tu desejas vai custar mais caro, porque tu tem que quebrar o piso existente, tu tem que gerenciar esse resíduo, tu tem que, às vezes, regularizar contrapiso e tal. Então, o item piso vai ser mais caro. Então, quanto mais coisa tu mexe, tu tá correndo o risco, e muitas vezes acontece, da reforma sair mais caro do que a construção do zero, né? E mesmo assim, a reforma, talvez mesmo com uma reforma radical, tu não consiga fazer exatamente como tu faria se fosse partir do zero. Mas é uma decisão pessoal. Tá? Isso tem outras coisas, outros fatores, que é o temperamento da pessoa, enfim, tem pessoas que precisam mais de imediato ou são mais imediatistas. Tem pessoas que não querem se envolver com o processo de obra e, infelizmente, a maior parte das experiências que existem no mundo, no mercado, não são muito favoráveis. E eu brinco, às vezes a gente é meio imã de
de clientes traumatizados, assim, porque como a gente trabalha com nível de detalhamento muito alto e controle de risco, gerenciamento de risco, tem muita experiência com qualidade da edificação, qualidade da construção, enfim, as pessoas nos enxergam como um porto seguro para isso. E eu acho que a gente realmente consegue desempenhar um bom papel. É claro que é difícil gerar expectativa, né? Eu sempre digo, cara, o cliente chega para nós, assim, a expectativa dele está lá em cima, assim, beirando a perfeição. E a nossa tarefa todo dia é buscar chegar nessa perfeição para tentar igualar essa expectativa e, se possível, superar um pouco, né? Então, é um trabalho diário, é uma luta, a gente não pode relaxar, a gente trabalha com diferenciação e tem que atuar nesse nível, né? Mas tu escuta muita coisa, né? E agora, sim, sinceramente, tu te cercando de bons profissionais, tá? Desde o início, desde a escolha do terreno, tá? Ou do imóvel, você vai se reformar. Um bom projeto, entender o valor do projeto. Tu escapar, assim, daquela coisa de comoditizar serviço nunca vai ser passivo de comoditização, né? Então, os escritórios trabalham de forma diferente, cada um tem um nível de detalhamento, cada um dedica um número de horas para um tipo de projeto, porque tu é capaz de entregar um projeto em 10 horas, é capaz de entregar o mesmo projeto em 100 horas. Agora, o de 100 horas vai ter mais qualidade. Então, quanto tempo tu dedica aquilo, quanto tempo tu detalha, qual é o tamanho da lente de aumento da lupa do detalhamento, né? Processo, eficiência estrutural, enfim, tem muitas formas, né? Mas tendo um profissional com bagagem, com qualidade de projeto e buscando um profissional com qualidade na obra, a gente tem um histórico, assim, ó, fantástico, assim, de satisfação. Claro que tem experiências não 100% satisfatórias, tem casos que é construído com mão de obra. Não digo que precisa ser indicação nossa, não precisa ser, tem que ser bom, não importa. O que a gente está falando de questão de fornecedores, entende? A gente busca o melhor produto, né, para atender aquele cliente, aquele perfil de cliente, seja nas features, nas questões técnicas, seja em desembolso, em budget, orçamento, enfim. O que tem melhor produto. Ele, agora, né? Esse é o melhor produto, tá? Quem é que vende? Cara, tem inúmeros fornecedores, cara, vamos orçar com inúmeros fornecedores. Né? A gente incentiva a compra local, sempre. Em todas as cidades que a gente atua, vou fazer um projeto São Gabriel, vou fazer um projeto Santa Cruz, cara, tenta comprar local. Mas não vai comprar cegas, entende? Então, a gente conhece fornecedor, não só no Rio Grande do Sul, por todo o país, então, vamos orçar. A obra em Santa Maria, vamos orçar em Porto Alegre, vamos orçar em Passo Fundo, vamos orçar em Santa Cruz, vamos orçar em São Paulo, a gente vê mas vamos tentar comprar local. E habitualmente se consegue comprar local, se faz um bom negócio. Né? Mas a gente procura não ficar com nenhum viés, nenhuma tendência então, liberdade. Precisa uma mão de obra boa. A gente conhece algumas, né, que ao longo dos anos executaram para nossos clientes, mas pode existir outra. Mas, eventualmente, uma razão ou outra que às vezes é uma questão imediatista, às vezes é uma questão de valor, que as pessoas entram na ilusão que vou conseguir 1 por 100 reais metro quadrado a menos, 200 reais metro quadrado a menos, e tem isso como uma economia, tá? Para produzir uma obra que vai durar anos, que essa diferença de custo é diluída ao longo, que, como qualquer obra, tem manutenção, pode ter alguma patologia, enfim, e isso custa dinheiro. E quanto melhor a mão de obra, menos estresse, menos transtorno na obra, menos desperdício de material, né? Mais qualidade e um pós-ocupação muito mais econômico. E daí a gente chega no outro ponto, né? Pô, eu falo bastante. O peso, assim, determinado projeto resulta num custo de obra. Tá? Então, o projeto deve respeitar a meta, o budget inicial do cliente. Então, o projeto tem que estar sob medida para a intenção de investimento. Daí, você só faz em projeto alto padrão? Cara, não. A gente já ganhou um concurso de arquitetura de interesse social no Distrito Federal, em Brasília. Tem casa construída lá com o nosso projeto, que a gente ganhou um concurso. O nosso foco não é obras de alto padrão. O nosso foco é resolver da melhor forma aquela equação apresentada. Tá? Então, tem um budget específico, o projeto tem que ser feito em acordo com esse budget. Tá? Tem que fechar nesse orçamento, porque senão ele é inviável para quem vai construir. Tá?
Mas, uma vez feito determinado projeto, resulta num custo de obra. Eu quero outro custo de obra. Posso tentar trabalhar na negociação, daí vamos, não sei o que, pode até ter uma variação percentual, tá? Ter mão de obra boa. Agora, para tu baixar aquele custo, de fato, tu tem que mexer no projeto. Tá? Isso é uma relação meio lógica, meio fácil, e tiro curto. Projeto, logo está construindo, um ano e meio construir, ou se é um prédio, 2 anos, 3 anos, construir, tu já tem aquele raciocínio, esse projeto gerou esse investimento, esse custo. Tudo certo. Tá? O projeto pode ser mais eficiente ou menos eficiente estruturalmente, pode ser mais eficiente ou menos eficiente no uso de insumos. Então, por exemplo, as dimensões da janela, tu pode ter um melhor ou pior aproveitamento da matéria-prima. Isso pode gerar um custo maior ou menor. Numa casa já dá diferença, imagina num prédio. Se tu tem um módulo, tu tem que comprar uma barra de matéria-prima e o teu módulo extrapola que sobra ali 10, 15% de cada barra e tu não tem onde usar. Entende? Então, numa escala no prédio, isso dá uma economia muito maior. Mas vamos lá. Fácil de entender, mais fácil de entender. Agora, o que poucas pessoas se dão conta é que determinado projeto arquitetônico determina o custo pós-ocupação do imóvel. E o custo pós-ocupação pode ser 1 ano, pode ser 30 anos, pode ser 50 anos, pode ser 60 anos, pode ser 70 anos dentro daquela mesma família. Tá? Mas o que é isso? O que é custo pós-ocupação? Água, energia, manutenção, substituição de materiais, possíveis reformas futuras. Tá? Tudo isso o projeto gera. O que o projeto influencia no consumo de água? A distância do ponto de aquecimento ao ponto de consumo. Aquela água que vai fora. Se não tem um sistema de recirculação de água, se está distante, aquela água vai fora. Tipo de descarga, o tipo de chuveiro, o tipo de torneira. Você vai pensar em arquitetura comercial também. Tem temporizador, tem sensor, não tem. Então, o projeto, as especificações do projeto ditam qual vai ser o custo de água pós-ocupação. Mas a água não é tão... tem rios d'água, não tem. Mas a água não é tão cara. Tá, vamos na energia. Tá. Um projeto que se preocupa com eficiência energética pode te economizar 40%, 50% da média, e um projeto que ignora com vontade a eficiência energética, ele pode custar 40%, 50% mais. Só imagina quanto é a tua conta de luz, se for 40%, 50% menos, se for 40%, 50% mais, multiplica mês a mês, 1 ano, 12, 3 anos, 36, 5 anos, 60, 10 anos, 120 parcelas maiores ou menores, tá, ao longo de uma vida, dependendo da situação, pode pagar um projeto arquitetônico de qualidade. Não estou falando nem a diferença para um outro projeto. Tá? Então, determina. E como que determina? Envoltório, que separa meio interno e meio externo. Né? Então, tipo de parede, tipo de esquadria, tipo de vidro, tipo de cobertura, vai dizer quanto vai ter de troca térmica, de acordo com os materiais que tu vai utilizar e às vezes até a ordem. Tem de parede dupla de furado e maciço. Tá, mas o furado está por fora ou por dentro? Muda drasticamente o desempenho térmico, dependendo de onde ele estiver. Tá? Quanto menos eficiente, mais ar-condicionado. Não, mas eu consigo chegar na temperatura? Sim, vai conseguir. O ar-condicionado bem dimensionado vai chegar na temperatura. Mas no momento que chegar na temperatura, o ar-condicionado vai começar a atuar sob demanda para manter a temperatura. O sistema inverter, VRF, qualquer um vai ser assim. Se tem muita troca térmica, ele está trabalhando em potência alta, consequentemente consumindo bastante energia. Tá? Se tu tem uma eficiência maior, uma redução de troca térmica, ele está trabalhando menos. Então, o custo energético para climatizar a casa muda drasticamente de acordo com o envoltório. Tá? Iluminação natural, a escolha da orientação solar adequada, o dimensionamento, melhor dimensionamento da esquadria, de acordo com a orientação solar adequada, o tipo de lâmpada, o tipo de luminária, tudo isso, quem que define isso? Projeto arquitetônico, às vezes entrando dentro do projeto de interiores. Então, o projeto determina quanto vai gastar de luz, certo? Não existe dúvida em relação a isso. E ele vai trazer uma herança. Né? E tu pode ter o projeto que pensa nisso, o projeto que ignora isso, o projeto... então, a gente tem uma visão holística, a gente tem que pensar em tudo. Pensando no projeto de linha sul, a gente sempre começa o projeto pensando, a gente tem que pensar em tudo isso. Que herança a gente vai deixar. Manutenção.
Daí entra a qualidade de mão de obra, entra a especificação de materiais, escolha do material adequado para dar menos manutenção. Às vezes, a mesma coisa, orientação solar, às vezes tu tem a melhor vista, visual mais interessante daquele terreno é a oeste. Daí eu vou chegar assim, não, mas tu tem que ter eficiência energética, então para o oeste nós não vamos abrir uma janelinha assim, ó, para tu olhar essa paisagem. Não, mas aí o que tu vai fazer? Tu tá sempre pesando, equacionando e vendo custo-benefício. Então, não, vamos abrir, vamos usufruir, vamos proteger da melhor forma, né? Vamos usar o melhor material que existe para isso. Ok? Certo. Manutenção é a mesma coisa. Por exemplo, vai pegar madeira. A madeira, um material que exposto ao tempo, demanda bastante manutenção. E se não dá manutenção, tu entra no quarto item que eu falei, substituição de materiais, que é custo pós-ocupação também. Mas às vezes tu quer madeira, não quer uma imitação de nada. O importante é o profissional explicar para o cliente e dizer, olha, tu tem alternativa A, B, C de materiais. Os prós e contras de cada um deles são esses. E tomar a escolha. Agora, sem dúvida, é muito frequente os clientes cada vez mais buscar, eu quero uma casa de baixa manutenção. É muito frequente. Né? E eu acho que faz todo sentido, porque a casa tem que ser feita para nos servir, não nós para servirmos a casa. Se virar escravo da casa, tem sempre uma coisa arrumando, sempre uma coisa para fazer, sempre uma coisa estragando. Então, a baixa manutenção é muito importante, não só para o bolso, mas uma coisa que a gente trabalha muito, assim, redução de custo financeiro na obra e pós-ocupação, redução de custo emocional na obra e pós-ocupação. Desperdício material, deu errado, mão de obra ruim, custo emocional na obra e, com certeza, custo financeiro na obra. Tá? Eu pensei, o quarto ficou grande demais, está sobrando. Pois isso é custo financeiro na obra desnecessário, não precisava ter ficado tão grande. Ficou muito pequeno, é custo emocional pós-ocupação. Já, pô, tá pequeno, tá apertado. Sim, tá. Sim. Para resolver, reforma futura, o maior vilão pós-ocupação. Tá? Qual é a maior causa de reforma futura? A casa não vestir a família. Como que tu faz para a casa vestir a família? Aumenta a chance se for tailor-made, então casa sob medida, como um alfaiate, aumenta a chance de sucesso. E, independentemente de qualquer trabalho de projeto arquitetônico vir a ser feito, briefing, conversar, entender para atender. Tá? Às vezes o arquiteto está naquele ímpeto de desenhar, às vezes o cliente já chega com um esboço, e aquela coisa, todo mundo quer desenhar, todo mundo quer ver a planta, todo mundo quer ver como é que vai ficar, todo mundo quer ver o 3D. Tá? Então, conversar, entender como é que é o estilo de vida, quais são os objetivos, entender o orçamento, entender qual é a longevidade, tipo, quanto tempo tu imagina usufruir desse imóvel, falando mais especificamente de casa, né? E antevisão. Então, briefing, entender da situação atual, do que se sabe que se deseja, do que se sabe que se almeja, do que se sabe que precisa, tá? Mas também entender que a vida é dinâmica. E falando de casos interiores, a gente fez... Bom, interiores às vezes faz até para beber, né? Mas vamos lá. Mas a gente teve clientes de casais de noivos, 20 anos, a casais de 80 e poucos anos. Entende? E aí tu tem várias fases de vida. E várias composições familiares possíveis e várias dinâmicas, porque a casa, às vezes, ela abriga um número de pessoas, depois aumenta, depois diminui, depois pode aumentar de novo. Então, não tem essa casa sanfona. Como é que ela vai estar preparada para passar por todas essas mudanças de estilo de vida, de número de pessoas na família, enfim. Então, o briefing e a antevisão do... Tá, ok, a gente sabe o que tu precisa para hoje. Mas daqui 5 anos, já pensou que pode acontecer isso, isso, aquilo? Eu tinha um professor de pós que dizia, 90% do trabalho do bom arquiteto é antever. Vou deixar tu falar um pouquinho. Não, mas é isso, Zé, e tu falando, e eu fico pensando, né, trazendo isso também para o mercado imobiliário, a importância de tudo isso daí na hora que, agora puxando aí para o pessoal que está trabalhando na outra ponta da venda de imóveis, do corretor de imóveis, do consultor imobiliário, enfim, de tu tentar entender isso na hora que tu vai buscar um imóvel para a pessoa. Né, e abrir os olhos, sabe, mas o imóvel é um terreno que tu precisa, né? O que tu tá, qual é a tua expectativa? E vem muito essa questão que tu falou, né? Imediatismo, quero resolver, é mais fácil, tá, tu vai resolver agora, mas né? O que pode acontecer ali na frente, né? Eu acho que isso é uma coisa que é um conhecimento que não pode ficar limitado à arquitetura, né?
Não, na verdade, né, Cris, qualquer área, vamos falar de médico, advogado, dentista, no ramo de imóveis, enfim, escutar as pessoas, sabe? Olhar no olho, escutar, entender o que é importante para aquela pessoa, para aquela família e como que eu posso ajudar da melhor forma. E pensar que não é um negócio que tu vai fazer. Tá? Tu pode fazer vários negócios. Se tu escutar, se tu trouxer benefícios além do simples, eu quero, tô procurando um AP de 2 dormitórios, tal, consegui, tá, mas o que mais que tem por trás disso? O porquê dessa procura? Porque às vezes as pessoas sabem, são muito conscientes, têm convicção do que elas querem e às vezes não. Às vezes elas acham que querem ou precisam de uma coisa e na verdade elas não têm o conhecimento ainda de tudo que ela tem que considerar. Que tem que considerar. E daí o profissional, corretor de imóveis, o arquiteto, as pessoas que vão entrar em contato, a gente está falando especificamente disso, tem o dever de passar o seu conhecimento e ajudar. Na minha visão, assim. Porque eu digo, cara, a gente explica tudo. Prós e contras de todos os materiais. Não é assim, tu tem que colocar tal coisa. Não. Vamos chegar juntos à melhor escolha. Né? E é isso, essa ânsia por fazer a coisa rápida, por simplificar o processo. Né? Hoje a gente vê, eu falo por mim, quantas vezes a gente está aí olhando uma mensagem, tu não lê ela até o final, né? Porque tu quer, assim, tu tá naquela ânsia de... O mundo é muito... Mas é isso, né? Tu tá fazendo uma coisa que é isso, para durar décadas, gerações, às vezes, né? Então, parar um pouquinho, respirar, olhar, fazer o olho no olho, né? Ser menos... Vou ter que passar 10 opções de casa aí, acho que uma tu vai achar bonita. Né? Menos piloto automático, né? Então, e isso a gente vê na incorporação, né? Agora tu até comentou ali do próprio projeto do Almai, ou desse outro empreendimento que tu está fazendo em Passo Fundo. São várias plantas. Por quê? Porque tu já entende que tu não consegue achar cento e poucos, mas sei lá, quantas ali unidades 54. São? 54 pessoas com as mesmas necessidades, com o mesmo perfil para aquele terreno naquela localização. Às vezes tem vários tipos de família buscando por aquele terreno, por aquela localização, por aquele padrão de entrega de produto, mas que tem necessidades diferentes, né? E aí, né, que nem o próprio Almai, que eu tô com ele mais fresco na cabeça, é isso. Tu tem desde um estúdio para a pessoa que quer ir ali. É muito bacana. Que a pessoa quer ir ali para viver ele, né? Mas ele quer usufruir daquelas áreas condominiais, ele quer viver aquela comunidade que vai ser configurada ali. E ali tu tem vários públicos. E ali tu tem vários públicos. E tu tem a família que, não, eu quero uma townhouse 3D porque eu quero ir com toda a família para lá, né? E eu acho que a vida está nessa questão dinâmica e vale do profissional. Dá mais vida pro empreendimento, para a comunidade ali daquele empreendimento. 50 famílias, casais com 3 filhos, né? Ou tu vai ter um monte de xerox morando, ou tu pode ter uma diversidade que é bacana, né? É enriquecedor e às vezes que estão passando por fases diferentes da vida, eu acho bem legal. Vai muito agora falando disso, o cara vem com o novo urbanismo na cabeça, né? Exato. Então desse tecido mais heterogêneo, mais misturado, de ter serviço, moradia, comércio, tudo junto, perto, rápido e com vida, né? Uma coisa para mim assim, uma escalinha micro, né? Por exemplo, a gente tem um escritório hoje numa área 100%, tirando o escritório, o restante é residencial. É um uso permitido, mas predomina residencial. Era uma área que, de certa forma, tinha um nível de segurança menor durante o dia. Quando tu tem um serviço, tu cria movimento, tu cria mais segurança, porque a insegurança está na ausência de pessoas, na rua, na ausência de pessoas nos imóveis, aí que está a insegurança. Não, e eu agora tô falando também, me vem assim, olha quando é legal quando tu viaja, por exemplo, tu vai na Itália, tu anda naquelas ruazinhas estreitinhas e não sei o que, porque tu tá próximo, tu tá ali, o carro já não é não era, e esse é bom porque ele continua não sendo o principal, né? Muitas vezes não pode entrar com o carro. Porque a cidade, para a pessoa, né? A pessoa tá ali, tu tá enxergando uma fachada, tu enxerga outra fachada, aí tem um comércio, aí tem uma residência, tu grita e o outro te escuta, né? Então tu tem essa ambiência, essa vida, né? Que é o que a gente foi perdendo, né? E agora o novo urbanismo tenta resgatar o movimento modernista, né? Que é fantástico para nós, né? Arquitetonicamente é
inspiração sempre, né? Mas no ponto de vista do urbanismo, parece ter sido um desserviço por algum tempo, né? Essa coisa de setorizar muito, né? O núcleo de trabalho, o núcleo da moradia e os percursos e deslocamento, e daí entra perda de energia, perda de tempo, poluição, de estar sempre se deslocando, né? Então todos os modelos de cidades, do urbanismo do tempo de modernismo era assim, né? Mas isso é outra coisa fascinante da arquitetura, né? Porque para outro assunto. 3 horas de podcast. Podemos falar de urbano também, a gente atua, a gente faz projeto de condomínio, o urbano já também, né? Ali em Tara a gente tem um exemplo, né? Sim, sim. Projeto bacana também que a gente quase fez. pronto, né? Tá quase. É muito bonito. Então, assim, ó, temos muitas coisas para conversar, para trazer de assuntos, mas eu acho que trouxe muita inspiração. Vir mais umas 3, 4 vezes, mais a gente vai... E eu acho que é muita inspiração, assim, para quem está começando, né? Para quem está atuando, né? Para quem quer dar uma sacudida, às vezes, né? Na forma com que está fazendo as coisas. E eu acho que para quem atua lá na outra ponta e para o cliente final também, né? Começar a refletir sobre algumas questões que às vezes eles estão fazendo porque eles não estão refletindo, né? É só porque o mercado todo está indo numa direção e não está... E não deu o devido penso para um assunto que é pode servir para a maioria, importante. Às vezes não serve para ti, né? Zé, e assim, antes da gente finalizar, fala só um pouquinho assim de ti, né? Porque eu acho que o Zé, ele tem aí alguns hobbies que as pessoas conhecem, tem uma família maravilhosa aí por trás. Nos fala um pouquinho de alguma curiosidade aí de ti, né? Pra gente ir encerrando. Sou casado com a Vera, né? A Verônica tá comigo mais ou menos o mesmo tempo do Línia. Estamos juntos há 21 anos, casados não posso errar, né? 12. A gente tem 2 filhas, né? Maria Luísa com 9, Ana Helena que tem 2. Em relação a hobbies, né? A música, né? Sempre me acompanhou. Para mim tem uma relação íntima com a arquitetura. A gente tem as questões mais técnicas, mais objetivas, mais mensuráveis na música, as escalas, enfim, as frequências e tem toda a parte artística, né, de criatividade, então concreto, abstrato, a mesma coisa acontece na arquitetura, então a gente tem as técnicas, tem as proporções, tem os materiais, tem toda uma ciência mais exata, mais próxima da engenharia, e a gente tem a arte pura, né, de como misturar tudo isso e criar algo novo e reinterpretar. Então, para mim, a música e a arquitetura tem muito a ver. Não consigo dissociar uma coisa da outra, de certa forma. Esse é um hobby que vai e vem na minha vida. Eu toquei em banda na época de colégio, eu toquei em banda na época da faculdade, eu toquei em banda no início da vida profissional, sempre com intervalos. Agora estou voltando a tocar de vez em quando. De 2 em 2 meses, um showzinho, alguma coisa assim. Quando dá tempo de brincar um pouco e ensaiar, a gente ensaia. Faz bem. Né? Faz bem para a cabeça, para a criatividade, relaxa também. E pós-pandemia, né, fui agregando mais hobbies ali, que é uma coisa que também, sinceramente, eu acho que para a cabeça que trabalha com criação faz muito bem. Então tem trilheiro de UTV ali, adoro fazer trilha, a gente faz expedições e viagens também para outros lugares do Brasil, é bem bacana. Legal. E tá crescendo essa turma. Esporte ali, né? Eu joguei tênis desde pequeno, desde os 9 anos jogava tênis. Também joguei, parei várias vezes ao longo da vida. Agora faz 2 anos que acabei trocando o tênis pelo pádel. Então tenho jogado, eu preciso ter uma rotina de exercício. O beach tênis eu sei brincar, sei jogar, mas não tenho. Mas eu acabei parando com tênis porque tênis e pádel acaba dando um nó, assim, porque às vezes ajuda para algumas coisas e atrapalha para outras, né? Mas eu tenho que manter uma rotina de exercício, uma questão de saúde, né? Então, pós-pandemia, eu fiquei mais focado também em resolver essas questões. Adoro viajar. Viajar é um alimento ali para a criatividade também.
Acho que é isso, Cris. Não lembro se tem mais alguma coisa. Ótimo. A gente tem um quadro que se chama Alvenaria no final, que são aí os tijolinhos que constituem o Zé, né? Opa. E às vezes eu pergunto alguma coisa assim, aleatória. Tu já falou bastante dos teus hobbies, tudo, mas de repente destaca alguma coisa assim que pra ti te desconcerta, assim, é uma coisa que tu não curte, né? Que um lado assim que o Zé... Um valor, né? Algo assim que tu... Que me incomoda, tipo... algo assim que te tira do sério, que o Zé... Porque tu, em geral, tu é uma pessoa... É difícil, né? É difícil, mas quando tira é meio... não gosto, ninguém gosta, tipo, de ser enganado ou subjugado, assim, coisa que incomoda. Desonestidade me incomoda muito, assim, falta de transparência e tal, me incomoda. E o lugar que dê teu refúgio para centrar, para voltar pro eixo? Não tem um, depende do momento, eu acho, mas ficar com as gurias ali, com as crianças, dá uma resetada. Dá uma resetada, quando ficar quieto assim, do lado, olhando ou ver, ser surpreendido a cada dia com alguma coisa nova, com evolução, é impressionante, assim. É o que vale a pena no final do dia. Ai, Zé, que legal. Pessoal, muito obrigada aí, né, por mais um podcast, né? Hoje conseguimos, a gente tentou essa data algumas vezes, né? Faz algum tempo, mas queria te agradecer, Zé, por compartilhar conosco, né, a tua história do Linea, que eu acho que é inspiradora para todo mundo, e também o teu conhecimento, né, que a gente sabe que tem muita carga, né, muito peso aí de tudo que tu já fez, que aprendeu, que mudou, que evoluiu, e eu acho que esse conteúdo vai servir aí para muita gente. Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer falar de arquitetura, do Linea, da vida. Tá joia. Então tá, pessoal, muito obrigada e continue nos acompanhando, tanto no Skyline, que tem o podcast, que a gente põe alguns nuggets no Insta, mas também tem no YouTube, no Spotify, e continue nos acompanhando. Muito obrigada.